grande a disponibilidade de vir aqui compartilhar conosco o conhecimento que ele adquiriu lá no escritório da Zaha Hadid. É uma oportunidade única que nós temos aqui na faculdade de debater a arquitetura tão polêmica, né? Polêmica aqui no Brasil, em outros países nem tanto, né? Com relação a uma arquitetura contemporânea que, em alguns momentos, desafia alguns cânones da arquitetura moderna, né? E em alguns momentos dá continuidade a ela. O que vale aqui nesse debate, nessa discussão, é um conhecimento mais profundo, até porque a verdadeira crítica, no meu entendimento, ela deve contemplar diferentes visões sobre o mesmo problema. Não ficar encantado com as formas que ela produz, mas também não criticá-la sem conhecer a fundo o que ela produz. É uma oportunidade única também, aqui com uma faculdade, como lembrou o nosso colega agora há pouco, uma faculdade que predominantemente é formada por mulheres. Como uma arquiteta contemporânea se sobressai num mundo que é predominantemente masculino ainda, embora a maior parte dos estudantes sejam do sexo feminino. Não estamos aqui para discutir a arquitetura de gênero, mas também é interessante ver como que, de fato, uma arquiteta fazer baseada em alguns conceitos, que a gente vai tentar, de alguma maneira, caracterizar aqui durante a nossa fala, para poder realmente entender um pouco do que ela faz. Não apenas apreciar a forma resultante da arquitetura, mas entender os argumentos que se encadeiam entre si para poder viabilizar aquela obra. O Alexandre preparou uma apresentação que contempla um pouquinho as várias fases do processo de projeto da arquiteta, dando uma visão um pouco mais abrangente, embora não tão profunda em cada fase, porque não é possível dentro de uma hora de palestra, poder entender um pouquinho mais a natureza do trabalho que ela desenvolve. O Alexandre vai colocar alguns dados, vai falar quantos funcionários trabalham no escritório da Zaha Hadid. Os escritórios são sediados em diferentes cidades, às vezes, tem obras espalhadas pelo mundo inteiro. Enfim, então é interessante ter essa visão panorâmica. Eu vou fazer uma introdução inicial, para poder explicar um pouquinho mais, embora o Alexandre tenha mais propriedade para dizer, dentro do escritório. Eu fiz meu doutorado em 2005, terminei meu doutorado, e eu contemplei dos arquitetos que eu analisei na passagem do meio expressivo, natural, quer dizer, os desenhos à mão por computador, foi a Zaha Hadid. Eu estudei 3 arquitetos, Frank Gehry, a Zaha Hadid e o Peter Eisman. Os 3 escritórios que, no momento, quando eu fiz o mestrado e doutorado, estavam transitando entre a arquitetura feita à mão ainda, com os instrumentos tradicionais, e o computador, que eu queria mensurar um pouco, debater o que mudou na arquitetura quando se passou a trabalhar, sobretudo, com os meios e os recursos digitais. Tá? Então, vou fazer uma breve introdução. Então, se puder passar o slide. A primeira questão, como nós estamos dentro de uma faculdade, se estivéssemos no IAB, a discussão ia ser um pouquinho diferente, mas dentro de uma faculdade a gente precisa entender um pouquinho de quais são as 3 principais posturas que a gente pode assumir dentro de uma faculdade de arquitetura. Eu posso, como professor ou como arquiteto, assumir uma postura mais conservadora, ou seja, seguir os preceitos da profissão como arquiteto. Posso também, num segundo momento, atuar como crítico, fazer uma transgressão às normas, os preceitos que nós entendemos como a natureza do ofício do arquiteto. Em alguns momentos, a gente encontra isso em alguns arquitetos contemporâneos. E também posso atuar como revolucionário, ou seja, um arquiteto que, mais do que transgride, praticamente ele se sobrepõe a todas as normas vigentes na arquitetura do seu tempo. Então, como conservador, o arquiteto segue esses preceitos. Como crítico, ele transgride as normas. E como revolucionário, ele promove rupturas. Vamos passar. Essas 3 posturas, elas reverberam no ateliê de projeto.
Não é? Na contemporaneidade, a gente percebe que existem diferentes linhas de pensamento, né? Muito mais acirradas do que algumas décadas anteriores. Não é? Sempre houve pluralidade na arquitetura. A arquitetura moderna, ela não era homogênea. A arquitetura moderna brasileira não era homogênea. Se você pegar a arquitetura moderna no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, ou mesmo no Nordeste, tem diferentes posturas. Não é? Nunca houve essa homogeneidade como alguns apregoam. Né? Assim como não há uma homogeneidade na arquitetura contemporânea. Há várias vertentes. O que é importante dentro de uma faculdade de arquitetura, penso eu, né, é o debate sobre essas várias vertentes. E a validade de cada uma delas, a aplicabilidade desses conhecimentos em diferentes situações de projeto. Né? Não cabe aqui discutir se a arquitetura da Zaha Hadid é pertinente no Brasil, porque o Brasil é muito heterogêneo. Né? Não sei se vocês sabem, está sendo construído no Rio de Janeiro uma série de projetos por arquitetos bastante conhecidos. O Calatrava está fazendo um projeto maravilhoso perto do centro do Rio. Né? Então, a Dila Scofidio, né? Teve o projeto do Ports and Park. Então, isso é importante, essa pluralidade. Assim como o Paulo Mendes da Rocha está construindo na Europa. Não é isso? Então é importante, uma cidade se enriquece quando ela tem uma pluralidade de conceitos. Tem um filósofo, né, que eu admiro muito, é o Michel de Certeau, né, que ele fala cultura no plural. Cultura no plural. No sentido de que tem várias vertentes possíveis nesse debate. Então vamos lá. Rapidamente, é uma pincelada, embora aí o Alexandre vai aprofundar essas questões. A Zaha Hadid, ela tem diversas fases. A fase anterior ao computador, a fase intermediária, quando ela começa a passar do meio, né, tradicional de projeto, e depois do terceiro momento, o momento que ela vai trabalhar preponderantemente no computador. Né? Então, essa primeira fase aqui é caracterizada por uma série de pinturas, uma série de desenhos, né, que ela se propunha a fazer, né, para poder investigar o debate. Né? Muitos projetos que a Zaha Hadid fez no início da sua carreira, que iniciou na década de 70, né, era considerada uma arquitetura de papel. Né, era amplamente discutida nos anos 80, a arquitetura dela, do Leonel Libeskind, de uma série de arquitetos contemporâneos a ela, o próprio Ren Koolhaas, antes de se consagrarem. Então, isso é uma arquitetura de papel, jamais vai ser construída. E o tempo mostrou que não era bem assim. Né? Novas tecnologias digitais, novos meios de fabricação digital permitiram e viabilizaram a construção de edifícios. Né? Não estou dizendo em nenhum momento que isso é uma boa arquitetura. Isso, mesmo porque o conceito de boa arquitetura depende de uma série de premissas, uma série de argumentos. Mas, seja como for, nessa fase, a Zaha Hadid, ela procurava resgatar um pouco de alguns conceitos que ela aprendeu nas artes, inclusive, né, com o Malevich, né, o próprio TFG dela, né, foi baseado no TFG, o trabalho final de graduação dela foi em cima, né, do Kazimir Malevich, né, que era muito legal, né, dentro do construtivismo russo. Né. Então, seja como for, nesse momento, desde o começo da carreira dela, quando ainda ela havia um forte contato dela com o Ren Koolhaas, com quem ela trabalhou, né, de pensar a cidade, pensar de como trazer, né, essa multiplicidade de caminhos, o movimento da cidade para dentro do edifício. O edifício reflete um pouco do contexto urbano onde ele está inserido. Pelo menos era uma tentativa mais fortemente presente na primeira fase da carreira dela. Então, são vários concursos que ela vai participar, são vários projetos que ela faz sem construir. Daqui a pouco eu vou mostrar qual foi o primeiro que ela construiu. Né? Mas são investigações, é uma inquietude, né, para entender como eu posso colocar um edifício que pareça estar em movimento, como introduzir o movimento na forma arquitetônica, nos espaços, como dinamizar essas formas no espaço. Né? Então, o primeiro momento, ela transgride, de certo modo, aquela coisa do ângulo reto. Ela começa a trabalhar com formas pontiagudas, trapézios expostos em várias posições do espaço, que vem um pouco do entendimento que ela tinha do Malevich, né, que era um artista, né, no início do século. Então,
Esse movimento, por exemplo, esse slide aqui mostra muito bem, né, na parte inferior aqui, você tem uma construção existente aqui e acolá, e ela faz uma inserção de novos edifícios, tentando se contrapor a esse entorno consolidado, né? Essa é uma maneira possível, né, de se fazer arquitetura. Você pode fazer o contrário, se harmonizar, buscar traços, tensões, proporções dos edifícios vizinhos e trazer para o edifício que está sendo inserido. Mas seja como for, nesse projeto ela tenta fazer com que as formas desse projeto passe a ideia de movimento, não é? De uma complexidade própria do momento que ela vivia naquela época. Vamos lá. Esse foi o primeiro projeto que ela construiu, né, lá na sede da Vitra, né, na cidade de Basel, que em português é Basileia, né, Basel. Muito interessante, porque é uma estação de corpo de bombeiros. Então, a ideia aqui era trazer o movimento para dentro do edifício. O edifício traz a ideia de movimento constante, a tensão constante. Então, ele é constituído por uma série de trapézios dispostos em vários planos, né? Tudo aí é trapezoidal, né? Vale lembrar que aí dentro dessa sede da Vitra, que é uma fábrica de móveis, tem projetos de vários arquitetos, né? É um conjunto arquitetônico muito interessante e atual, que traz um debate sobre a arquitetura contemporânea. Então, vamos lá. Então, passando mais rapidamente, alguns slides, em cada um desses desenhos que a gente começa a ver, ou desses modelos, né, em relevo, que lembram muito a coisa do Tatlin, né, dentro do construtivismo russo, há sempre uma tentativa de representar o edifício visto de várias posições do espaço. Isso é interessante, é uma colagem. É como se eu estivesse percorrendo vários caminhos nas ruas vizinhas, vendo o mesmo edifício. Então, se eu voltar, vamos voltar 2 slides, Alexandre, por favor. 2 mais 1, esse aqui, essa primeira imagem superior à esquerda aqui, né, é o mesmo edifício visto de vários pontos de vista. Né? Então, muitas vezes as pessoas olham isso e falam assim, mas isso é um projeto? A gente responde, sim. É uma ideia, né, volumétrica de um edifício visto de várias posições no espaço. Né? Então, até porque ela queria, nesse momento, trazer todo o movimento, movimento dos cursos das pessoas, dos carros, para dentro da forma arquitetônica. Então, esse tipo de representação tinha uma base conceitual, né, forte nesse momento, que depois, nas outras fases, ela vai perdendo. Então, vamos lá. Então, vamos passando um pouquinho mais rápido. Pode passar, Alexandre. Aqui, assim, eu trouxe um pouco os vários artefatos que ela sempre produziu, até para valorizar o processo de projeto. Né? Há uma crença de que o desenho à mão foi abolido, acabou o desenho, a morte do desenho. Eu estou anunciando a morte do desenho à mão há muitos anos. Né? E o desenho à mão continua firme e forte. Né? O que vale entender é o momento que eu lanço esse desenho à mão, o momento que eu faço um modelo físico, o momento que eu estou investigando isso no computador. Você vai ver que na obra da Zaha Hadid isso vai oscilando muito. Vamos lá. Então, uma série de esboços conceituais, diagramas, que tentam conceituar um pouco a disposição dos setores no espaço. Então, vamos lá. Vamos passando mais rapidamente. Esse é um momento, já é uma fase de transição entre 93 e 94, onde ela começa a introduzir os recursos computacionais. Nesse momento, ainda, o escritório mantém um pouco da primeira linguagem. Não é? O trapézio não é abandonado, as formas, a anamorfose, essas distorções exageradas das formas ainda são mantidas, mas agora são investigadas mais profundamente por recursos computacionais. Então, nesse momento, ainda é uma fase de transição entre aquela primeira fase dos anos 80 para aquilo que ela vai consolidar no final da década de 90. Então, esse é um projeto bastante conhecido em Viena, né, que é em cima de um viaduto, né, que ela propôs, desativado, um conjunto habitacional, com formas também, paralelogramos, né, formas trapezoidais, né, que em alguns momentos se elevam do solo.
essa suspensão da forma por perfis tubulares, né, em várias direções, isso o Rencurras usou e abusou uma série de projetos, fez uma série de propostas, né? Então vale perceber um pouco que a convivência com Rencurras também contaminou certas ideias da arquiteta nos anos 80 e nos anos 90. Vamos lá. É interessante os vários tipos de desenho, porque mostram a íntima relação daquilo que está sendo conceituado como arquitetura, né, e aquilo que é a expressão plástica desejada. Né? Essa visão RAM, nessa perspectiva RAM, aqui embaixo, né, você tem aqui o observador no nível 0, não está elevado do solo, é para poder exacerbar a leveza, a suspensão das formas no espaço. Então existe uma intenção deliberada de mostrar como essas formas elas estão suspensas, né, dinamicamente dispostas no espaço. Então esses tipos de representação conviviam nessa fase de transição com os desenhos computacionais daquele projeto anterior. Então vamos lá. Aqui é um concurso também. A maior parte desses projetos são concursos, tá? Ela é uma participante ativa de concursos, se consagrou fazendo concursos. Isso é um caminho muito interessante, porque é onde você coloca as ideias em debate. Não é? Você não é contratado por um cliente, já sabe quem é você, etc. Não. É uma comissão que delibera tal. Isso é muito interessante. Esse projeto mantém um pouco daquela anamorfose, né, aquelas formas exageradas, distorcidas, deformadas, trapezoidais da primeira fase. E convive com alguns desenhos no computador. Vamos lá. Né? Então, aqui, tá vendo? A gente vai oscilando, né? Vai oscilando entre a coisa à mão e o computador e tal. Até começar, daqui a pouco, eu vou mostrar, a terceira fase, onde ela trabalha com formas fluidas, formas extremamente orgânicas. Mas aqui é um projeto do Vitória Albert Musil, né, cujo vencedor foi o Daniel Libeskind. Né? Não sei se vocês conhecem o projeto, não foi construído até hoje, né? Mas foi um concurso onde que vários arquitetos importantes participaram. Aqui a ideia de pixel, um pixel que se repete em várias escalas que formam o edifício. Vamos lá. Aqui a gente começa a perceber com mais clareza, né, a transição, né, aqui ó, 97, um pouco mais o computador, como ele começa a participar. Então as formas começam a ficar mais fluidas, a gente começa a ver multifacetadas, começa a ter uma complexidade cada vez maior. Não é? Justamente pela possibilidade e o controle que ela começou a perceber nos meios computacionais. Tá? Então, a gente começa a perceber formas que partem do solo, né? Ideia de que o edifício pode, metaforicamente, partir do solo e ter uma cobertura verde, uma cobertura que possa ter uma proposta de recuperar o solo que foi ocupado. Né? Então, vamos lá. Esse foi construído também, próximo do projeto do Vitra. Né? Esse Landesgartenschau, quer dizer, é um lugar para a vegetação, é uma homenagem à questão botânica, né, dentro de um parque e tal. Muito interessante esse projeto aqui. Tá, essa curva aqui, né, em vários momentos ela utiliza essa curva, essas formas fluidas que nascem do solo, que vão se curvando no espaço, diz ela em homenagem ao nosso querido Oscar Niemeyer, com quem ela sempre teve muita afinidade. Né? Vamos lá. Então, uma série de projetos, esse concurso aqui, que ela fez no IIT, né, que foi, quem venceu o concurso foi o Rencurras, para fazer a sede Student Center em Chicago, né? Muito interessante também dessa fase de transição. Vamos lá. Ela utiliza uma série de recursos, tentando agora no computador fazer um pouquinho aquilo que ela fazia à mão. Não, mas sem a mesma graça, o mesmo caráter artístico do que ela se propunha fazer na primeira fase. Né? Aqui é o centro de Chicago, né? Eles modelam no computador, tentando ver como essa Green Line é uma ferrovia elevada que tem em Chicago, bastante importante, que corta o centro, downtown, e que vai até Oak Park, lugar onde que o Frank Lloyd Wright construiu boa parte da obra dele. Né? Vamos lá.
Então, os vários modelos. Então, aqui é só para perceber que a complexidade do projeto exigiu outros meios de representação, outros meios de investigação, né? Quando se projeta um edifício que tenha uma complexidade maior, é necessário lançar mão de tudo que a gente conhece, não ficar preso apenas aos modelos computacionais. Os modelos físicos se tornam importantes, até porque é mais fácil entender certas relações espaciais no modelo físico do que na tela do computador. Vamos lá. São vários projetos, né? Pode passar, Alexandre, assim. Esse aqui é um projeto em Cincinnati, numa esquina. Ela é muito criticada por não estabelecer uma relação com a vizinhança. Esse edifício aqui ele segue certos cânones, né? Quer dizer, você respeitar um gabarito, trabalhar um movimento de uma esquina própria. É um edifício muito bem inserido num contexto urbano. Eu estive lá, visitei. É um projeto muito interessante. Ele funciona muito bem, coisa que nem sempre acontece na obra do arquiteto, né? Alguns projetos aí a gente vai debater um pouquinho para saber até que ponto ela conseguiu atender ao tema, enfim, ao programa de necessidades, mas nesse projeto ela conseguiu, no meu modo de entender, porque visitando o edifício você percebe certas relações espaciais, pé direito simples, duplos, triplos, que abrigam diferentes exposições de obras de arte. Isso é muito próprio, muito importante. Tá? Aí são mais imagens e tal. É aqui, ó, a esquina que se dobra dentro do edifício, né? Que ela traz a esquina está no contexto urbano, uma esquina, ela traz essa curva para dentro do edifício e tal. Diz ela que sempre baseada em coisas que o Niemeyer fazia. Então, o Niemeyer nunca fez uma coisa exatamente assim, né? Certo? Mas metaforicamente é uma lembrança agradável, né? Enfim, vamos lá. Tá, esse projeto aqui, né, ele ficou alguns anos para ser realizado, ele iniciou em 97, né, e foi construído, é o Maxi Museum em Roma, né, um museu muito interessante para se visitar, não fica no centro, ele fica no norte de Roma, e ele traz um dinamismo muito mais intenso, né, característico dessa fase de transição, não é? Vamos lá. Então, aí são vários modelos, são várias ideias, vários diagramas, tentando trabalhar os interstícios urbanos. Isso é importante porque, olha, tem um desenho das quadras lindeiras, né, e como ela insere o edifício dentro de um contexto urbano consolidado. Não é? Então, aquela crítica que se faz muitas vezes, e fala, bom, é difícil, em terra arrasada é fácil, você faz o que você quiser. Mas quando tem um contexto consolidado, onde você tem uma série de tensões urbanas, é mais difícil, né? Então, vale aqui lembrar que, nesse caso, pelo menos houve uma tentativa, né, de trazer um pouco do contexto urbano, o sistema viário, aqui alguns eixos que se percebe no próximo traçado urbano, os galpões existentes nessa área de Roma, né, uma série de galpões, ela redesenha esses galpões aqui e traz para o edifício, metaforicamente, nem sempre é literal, né, essa contaminação daquilo que ela está vendo nos edifícios vizinhos, né, nesse entorno imediato. Vamos lá. Então, mais modelos. Podemos passar agora, Alexandre, um pouco mais rápido, né? São vários projetos, vários estudos, pode passando, né? São vários projetos com a mesma linha de raciocínio, né? E aqui, no finalzinho dos anos 90, né, é que ela começa a entrar mesmo na terceira fase, onde os edifícios tomam uma complexidade ainda maior, né? As formas são amalgamadas no espaço, uma fusão de formas no espaço, gerando espaços intersticiais, espaços fluidos internamente, quer dizer, é uma continuidade em piso, parede e teto, né? Já não há uma separação rígida daquilo que é classicamente entendido como piso, parede e teto, né? Então, essa fusão ela vai levando para os edifícios, numa proposta mais de uma geometria topológica. Até a segunda fase, ela trabalhava uma geometria euclidiana, né? Uma geometria onde a gente conseguiria facilmente desdobrar o edifício no plano. Né? Aqueles conhecimentos que muitas vezes são abolidos nas faculdades de geometria descritiva, que nos falta muito, às vezes, na faculdade, traz isso, como você rebater uma forma, né, nos planos bidimensionais, x, y, z. Aqui, no caso, não. É uma forma que já dificilmente você consegue desdobrá-la em planta, quarta e elevação do modo convencional. Você
precisa dos recursos computacionais para geometrizar a complexidade dessas formas. Tá? Esse concurso aqui em Graz, né, foi vencido por Peter Cook, né? Muito interessante. Aqui a gente vê a ousadia, a transgressão, digamos de um museu de arte num terreno muito pequeno. Não é? Esse terreno é muito pequeno, né? A gente esteve lá, percebeu como ele é pequeno para fazer o museu, né? Então ela até invade sobre a rua uma parte do edifício, justamente porque a legislação permite, né? Diferente da nossa, permite certas questões como essa, né? Então a forma ela avança em cima daqui da calçada, um pouco da rua, para poder ocupar uma área útil que ela não conseguia dentro de um terreno tão exíguo como esse, né? Então dá para perceber nitidamente o amálgama, né? A fusão de formas no espaço, né? Que ela consegue manipular topologicamente. Então, vamos lá. Tá, então a gente começa a perceber, não há um corte representativo, os cortes começam a ser, como se fosse uma topografia computadorizada na nossa cabeça, né? Você começa, cada fatia é uma coisa, né? Então é uma mutação constante, né? Uma tortura espacial que muitas vezes a gente começa a perceber, você fala, bom, será até que ponto isso resulta num bom espaço interno? Será que ele é adequado para o museu? Essa é a questão, né? Então, vamos lá. Então, esse projeto aqui, Science Center, né, em Wolfsburg, ele foi construído também. Tem um outro conceito, talvez o Alexandre consiga falar um pouquinho mais a respeito, é muito interessante, né? Posso passar um próximo slide, Alexandre? Então, aqui pegar de uma NURB, numa superfície que é deformada no espaço. Esse é um processo totalmente computacional, onde você pega uma malha elástica, como se fosse uma tela deformável, e você vai modelando isso no espaço, até atingir uma forma desejada, né? Aqui ainda, ela começa no sistema computacional, mas faz uma hibridação com alguma coisa da fase anterior, né? Vamos lá. Tá, então, o desdobramento disso no espaço, das formas, enfim, é uma complexidade cada vez maior que a gente começa a perceber agora, passando já para a terceira fase, né? Isso aqui já é característico da terceira fase, então vamos lá. Então, veja os modelos físicos fortemente presentes aqui para poder investigar. Quanto maior, mais complexo for o projeto, mais a necessidade desses modelos, né? Vamos lá. Essa daqui é a água construída, né? Pegando uma série de questões, uma série de análises, né, que são feitas para ver as tensões, né, existentes na estrutura, a curvatura da superfície, uma análise gaussiana, muitas vezes, aqui uma análise por elementos finitos, enfim. Tem uma série de análises que são feitas nesses edifícios para poder ver a viabilidade técnica construtiva, né? Vamos lá. Aqui a gente começa a ver também muito mais intenso, com uma maior intensidade, a fluidez dos espaços, os espaços que vão se fundindo entre si, né? Cada vez menos aquela distinção entre piso, parede e teto, né? São formas cada vez mais orgânicas. Essa superfície contínua, ela vai permanecer em toda essa terceira fase. Vamos lá. Isso aqui é um modelo, uma prototipagem rápida, um modelo físico feito a partir do computador, né, que também foi necessário para poder investigar uma tal complexidade, não é isso? Vamos lá. Enfim, aqui são mais imagens. Pode passar, Alexandre. Então, dá para perceber, né, a questão da forma externa, a volumetria e os espaços decorrentes dessa complexidade, né? Então, de fato, uma proposta que realmente só é viabilizada com recursos computacionais. Aqui, o desenho à mão, ele comparece em esparsos momentos, né? Mas após um grande domínio sobre aquilo que está sendo projetado, né? Porque não se chega nessa complexidade de um momento para outro. Se demora anos para você conseguir ter o domínio dessa complexidade geométrica e espacial, né? Então, vamos lá. Isso é uma perícia dentro do projeto. Enfim, é isso aí, esse é o último slide, né? Bom, então fiz essa apresentação inicial para poder aquecer, deixar o Alexandre à vontade,
para explicitar de dentro do escritório o que acontece, como se chega nisso, quais são as várias fases para se chegar nessa complexidade. Né? Só quero dar um aviso, quem tiver perguntas para o Alexandre ou mesmo para mim, por favor encaminhe aqui para frente, vai ter um pessoal recebendo as perguntas, tá? Vamos tentar ordenar depois no final para gerar um debate. Tá bom? Bom, agradeço novamente o Alexandre, a disponibilidade de estar aqui, né? Compartilhar conosco esse conhecimento. Espero que vocês apreciem a palestra dele, tá bom? Obrigado.